Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa parábola espiritual e ela é daquelas bem fortes, sabe? Uma história sobre as consequências das nossas ações. E o mais interessante é que ela mostra que a verdadeira justiça, bom, ela não vem de fora. Ela opera dentro da gente. Então, para começar essa reflexão, a gente parte de uma pergunta que é, no mínimo, provocadora. Pensa comigo, e se a nossa consciência fosse uma prisão? Isso mesmo, uma prisão sem grades, sem muros, uma cela da qual é impossível escapar, porque no fim das contas, a gente carrega ela dentro da nossa própria mente. E para a gente entender de verdade o que significa essa tal prisão da consciência, a história nos transporta para um lugar um tanto misterioso, até sombrio. Vamos entrar juntos numa câmara isolada, onde um encontro assim bem extraordinário está prestes a acontecer. Lá dentro dessa câmara tem um homem. O nome dele é Paulo. E, olha, ele não está nem um pouco em paz. Muito pelo contrário, ele está completamente descontrolado, num estado de histeria mesmo, gritando pro vazio. Dá pra ver que ele está atormentado por alguma coisa que a gente não consegue enxergar. E aí, no meio daquele caos todo, surge uma figura calma, o instrutor Aniceto. Ele se aproxima, mas sem usar força nenhuma. Ele só pergunta, com umas palavras que parecem ter um efeito quase magnético. Como vai, Paulo? E de repente, silêncio. Aquele homem frenético se acalma. A mudança é assim, instantânea, impressionante. É aí que o instrutor pede para o narrador da história fazer uma coisa bem diferente. Olhar para dentro da mente do Paulo. E o que ele vê é tipo uma tela mental, sabe? Um filme particular, só que bem sombrio. Começam a aparecer umas figuras todas atormentadas. Tem uma mulher, Ismália, que parece fraca, ansiosa, homens em desespero e um tal de Alfredo, que tá com uma aparência de velho, cansado. E o pior, todas essas figuras estão jogando maldições e acusações em cima do Paulo. Olha, são justamente essas visões que levam a gente para o ponto central de toda essa história, aquele princípio da justiça que a gente carrega bem aqui dentro. Agora vamos entender melhor o que a obra chama de a paisagem da alma. A fonte dessa história traz um conceito que é chave para tudo, o tal do campo interior. A ideia é bem simples, mas poderosa. A nossa realidade mais verdadeira não é o que está aqui fora no mundo, é esse cenário que a gente tem por dentro. É nesse campo interior que a gente vive de verdade, sabe? Cercados pelas criações da nossa própria alma, sejam elas boas ou, bem, nem tanto. E é aqui que a coisa fica séria. O ponto central é exatamente este. Como diz o Aniceto na história, a verdadeira justiça, ela não precisa de juiz, de tribunal, de nada disso. Ela é um mecanismo interno. A pessoa que comete o crime, ela carrega esse crime dentro dela, para onde quer que vá. Ela se torna prisioneira das próprias ações, não tem para onde fugir. E agora? Agora vem a grande virada, a grande revelação sobre aquelas visões na mente do Paulo. Aquelas figuras que ele vê, elas não são reais. Não são os espíritos das vítimas dele. A verdade é que o Alfredo, a Ismália, eles já seguiram em frente, já até perdoaram. O que o Paulo está vendo são projeções, fantasmas criados pela culpa dele. Ele é o único que está preso num passado que ele mesmo criou e insiste em alimentar. Nisso, o Aniceto faz uma distinção que é, olha, fascinante. Ele explica que todo aquele sofrimento do Paulo, o choro, a angústia, na verdade é um bom sinal. Ele chama de um bendito sintoma de renovação. Pior mesmo, ele diz, é o estado daqueles que não sentem nada, que ficam ali rígidos, inconscientes do mal que fizeram. Esses sim estão numa situação espiritual muito mais complicada. Ou seja, a dor, nesse caso, é o comecinho da cura. E tudo isso prepara o terreno para a próxima parte da história. E que parte? É uma virada de roteiro daquelas que a gente não espera, a revelação de como a vítima pode acabar se tornando o próprio curador. Mas aí fica uma pergunta no ar, né? Como é que um homem como Paulo, que, poxa, causou tanto mal, que destruiu lares, traiu amigos com calúnias, como é que ele foi parar justo ali, num lugar de cura, de recuperação? O que aconteceu? Bom, a resposta é daquelas de cair o queixo. Muda toda a nossa perspectiva da história. A pessoa que resgatou o Paulo, que levou ele para esse lugar de auxílio, foi justamente a pessoa que ele mais prejudicou na vida. O homem cuja vida ele simplesmente destruiu. É isso mesmo, a pessoa que cuida do Paulo, que administra aquele posto de socorro, é o Alfredo, o antigo amigo dele, a mesma pessoa que aparece nas visões do Paulo como um homem velho e cansado. A vítima se tornou o guardião, o curador do seu próprio agressor.
É inacreditável. E esse gesto do Alfredo, que é uma coisa incrível, mostra pra gente um caminho, o caminho do perdão. Vamos dar uma olhada em como acontece essa jornada interior, que é super complexa, mas que consegue transformar um sentimento como ódio em fraternidade. O processo todo está bem ilustrado aqui. O perdão do Alfredo não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Foi uma jornada que levou anos. Pensa bem, primeiro ele foi atrás do Paulo porque ele mesmo precisava se curar do próprio ódio. Depois, vendo o sofrimento do Paulo, ele começou a sentir piedade. Essa piedade, com o tempo, virou simpatia. E por fim, depois de muito trabalho interno, ele conseguiu sentir um amor fraterno de verdade pelo seu antigo inimigo. É uma transformação em tanto. A lição que fica disso tudo é muito forte, né? Aqui no nosso dia a dia, a gente está sempre batendo em portas, buscando vantagens, reconhecimento, coisas externas. Mas a história nos diz que a verdadeira jornada, que realmente vale a pena, é para dentro. A gente precisa bater na porta de nós mesmos para encontrar a virtude, a iluminação, o que realmente importa. E o final da história, ele amarra tudo de um jeito incrível. O ciclo de cura se fecha completamente. Porque não foi só o Alfredo que perdoou. A Ismália e outra mulher que o Paulo também caluniou estão agora ajudando ele. Elas estão planejando a próxima vida dele, onde uma delas vai receber ele como filho. Imagina só, aquele ciclo de ódio foi totalmente transformado num círculo de amor e ajuda mútua. A história do Paulo mostra uma coisa muito clara. Enquanto as vítimas dele perdoaram e seguiram com a vida, ele continua lá, preso na própria mente. E isso deixa a gente com uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. A gente se preocupa tanto com o perdão que vem dos outros, né? Mas será que a pessoa mais difícil de perdoar não somos nós mesmos?